Muito bem, gente, seja bem-vindo a esta aula. Nós iremos continuar aqui sobre a importância das cidades, como ela começou, as cidades, né? E nós iremos morar em uma cidade grande, o que é que vocês acham? Vamos aqui para o tema. Desejo que vocês venham crescer bastante no poder e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A teologia da cidade, baseado nas aulas do pastor Emílio Abdala. Vamos fazer uma prece? Obrigado, Deus, que este conhecimento venha nos fortalecer para confiarmos mais e mais no Senhor, em nome de Cristo. Então, a gente vai observar aqui os estudos da cidade. A Bíblia ela inicia no jardim, mas termina numa cidade. É interessante, né? Como assim no jardim? No jardim do Éden, né? Começou no Jardim do Éden, mas aí ela vai direcionando para as cidades. E nós vamos estudar um pouquinho aqui alguns detalhes, né? A cidade representa a nação, viu? Quando fala cidades, por exemplo, quando cita a cidade de Tóquio, representa o quê? O Japão, né? Nova York ou Washington representa perante a nação dos Estados Unidos, Londres, Inglaterra, assim sucessivamente, tá bom? Então, ela começa no Jardim, né? Que foi a primeira cidade que fundou. Quem fundou a primeira cidade? Você sabe quem é? Vamos ver aqui, ó. Após a morte de Abel, você sabe que o Caim, o irmão mais velho, matou o mais novo. Deus colocou em Caim uma marca de misericórdia para protegê-lo. É isso mesmo. A marca que Deus deu para Caim era uma marca de proteção. Mas só que Caim, ele, assim como foi rebelde na adoração a Deus, no sacrifício que era para fazer a oferta do sacrifício do cordeiro, ele levou foi maçã, uva, etc. Ele preferiu construir cidades. Tá aí, ó, Gênesis, capítulo 49, verso 16 e 17. Por quê? Porque a cidade que onde ele estava construindo era símbolo de autossuficiência, era símbolo de independência. Então, isso que significa a cidade quando Caim ele construiu. E aí tem outras cidades também, a cidade de Nirode, Gênesis 10, do 8 ao 12. Esse homem aqui foi ele que construiu algumas cidades que são assim memoráveis, como a cidade de Nínive. Foi esse movimento aqui que começou tudo, né? Foi o segundo, das pessoas que aglomerava a cidade com intuito militar. Ele queria tomar novos territórios, né? Então, o militarismo de Nínive, ela era uma característica muito importante, que eles invadiam as outras cidades, né? E com o crescimento da cidade, existe a perversão sexual, como no caso, por exemplo, de Sodoma, o capitalismo cruel de algumas cidades, como Tiro, capitalismo muito cruel da cidade de Tiro, certo? E a apostasia da cidade de Babilônia. Como a gente observa aí, as cidades trouxeram também o aumento do pecado, né? A concentração do pecado. Isso aí é algo que a gente pode destacar aqui, por exemplo, ó, dentre esse pecado, a opressão, né? A opressão. A opressão, o tratamento injusto dos ricos e poderosos para com os pobres e fracos, usando violência, extorsão, suborno para tirar vantagem. Até hoje tem isso, gente, né? Tirar vantagem das pessoas, né? Geralmente, os pobres, gente, são massas de manobra, é para fazer aquilo que os poderosos querem.
Outro exemplo de pecados mencionados nas cidades, a idolatria. Está aí o profeta Jeremias. Isso não estava confinada apenas às cidades, a idolatria, mas também às vilas ao redor de Jerusalém. Jeremias imaginava as pessoas passeando pelas ruínas de Jerusalém e perguntou: Por que, Senhor? Por causa da idolatria. Então, na época do profeta Jeremias, Jeremias intercedeu para que o povo deixasse a idolatria antes do Império Babilônico invadir a cidade. Mas não foi bem sucedido, né? A cidade também é símbolo de violência, muito homicídio. Eu nem assisto aqueles programas lá que você já viu, do Datena, por exemplo, Cidade Alerta. Todo dia morre um monte de gente de maneira violenta, certo? Que dali traz até assim angústia para a gente, né? Então, é isso, né? A cidade, pessoal. Você concorda que as cidades elas aumentam o pecado? A imoralidade sexual, como por exemplo Sodoma, Gomorra, são famosas pela perversão sexual. A cidade também traz orgulho, né? Arrogância, obstinação. Ela se acha assim. Onde é que você mora? Eu moro na cidade tal. Mora em qual parte da cidade? No bairro tal. Então traz orgulho, arrogância para muitas pessoas. Um exemplo é a cidade de Nínive. Era uma cidade orgulhosa. E ó, Sofonias capítulo 2, verso 15, lá diz: cidade orgulhosa, Nínive era uma cidade assim, certo? E avançando aqui, a atitude de Deus para com a cidade. Quer dizer que, pastor, quer dizer que eh, começou no jardim, aí do jardim eles foram expulsos. Caim foi o que fundou a cidade, exatamente. Caim fundou a cidade. Mas o ato de ter Caim ter fundado a cidade, Deus não gosta das cidades, Deus não vai abençoar as cidades? Claro que não. Nós vamos ver aqui, ó. Ele ama a cidade. Seu amor por Jerusalém é bem conhecido. Por exemplo, Jeremias mesmo, 49, 25. Mas Damasco é chamada a cidade de meu deleite, ó. Damasco, que era uma cidade que era de outro país, né, da Síria, desejava que se arrependam e se salve. É isso que nosso Deus ele queria aqui com relação a Nínive. 120 mil pessoas moravam lá. E também os animais. Jonas, capítulo 4, verso 11. Deus, ele se importa com as cidades. Ele ama as cidades. A cidade de refúgio, tinha a cidade de refúgio, gente. Josué, capítulo 20, verso 1 a 9. Existia a cidade de refúgio para socorrer alguém que estava em apuros por alguma perseguição política, um desentendimento familiar, etc. Então a gente vê isso aí, né? Um instrumento de salvação, de oração intercessora. Gênesis 18, do 22 a 23, né? Oração intercessora pelos justos, né? Cidades, elas também são alvo de oração intercessoras. E as cidades no Novo Testamento, existem algumas? Claro. A cidade do Novo Testamento, Jesus nasceu numa cidade sem importância política, militar ou econômica, graças a Deus. Jesus nasceu num lugar onde as pessoas não estavam nem se importando, quem estava nascendo, quem deixava de nascer, não estava nem aí. Está aí em Miqueias, capítulo 5, verso 2, profetizando a cidade de Belém, uma cidadezinha pequenininha. Os maiores milagres foram realizados nas cidades de Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Jesus adverte as cidades que o rei rejeitaram ao invés de pessoas. Ele as trata como entidades corporativas, porque algumas cidades rejeitaram Jesus, mas ele ama as pessoas que estão na cidade. E ele fez essa advertência para essa cidadezinha aí, ó. Corazim, Betsaida. Vocês viram tantos milagres e viraram as costas, não aceitaram, não é? Jesus chorou quando olhou para Jerusalém, viu ali os lamentos, o desprezo, ele viu a destruição de Jerusalém. Jesus chorou pela rejeição daquele povo relacionado a ele, né? Na parábola das 10 minas, ele recompensa os servos fiéis com o domínio de certo número de cidades. Está aí, ó. Lucas 19.
11 a 27, aqueles iam ganhar cidades para administrarem, né? E enviou os 70 aonde? As cidades, né? Enviou os 70 cidades, Lucas capítulo 10. Você te observa que Deus, ele tem um cuidado especial pelas cidades. E nós iremos morar onde, irmãos? No céu, não certo? Claro que o céu vai ser o novo céu aqui, nossa terra, o novo céu, tudo transformado, nova terra, mas vai ter uma cidade grande, uma megalópole, a Nova Jerusalém, né? Então nós iremos morar numa grande cidade, né? Então, observe as informações que Jesus repassou em Lucas 24, 49. Permanecei na cidade. Foi a instrução que ele deu aos discípulos. Ele escolheu a cidade como lugar para a descida do Espírito Santo. Aqui há uma reversão de Babel, porque quando foi Babel, construído lá por Nirod, Deus desceu para espalhar as pessoas. E aqui no Novo Testamento, na cidade de Jerusalém, é, Deus uniu as pessoas na cidade para receber o Espírito Santo. Desçamos para confundir sua língua. Lá foi Nirod, né? Aqui o Espírito Santo desce para remover as barreiras da linguagem. Em Babel, Deus espalhou as pessoas e eles pararam de construir sua cidade. Em Jerusalém, eles se reuniram na nova cidade, ou seja, na cidade de Deus. A igreja foi edificada logo em Jerusalém, depois substituída por Antioquia, e como centro do movimento missionário foi passando para outros lugares. Atos capítulo 13 fala isso. As cidades são centros de informações e de influência, lugares estratégicos de onde a igreja precisa se estabelecer para que a missão seja bem-sucedida. Então, a cidade é um centro de influência para a pregação do evangelho. Então, gente, você observa que o interior que você mora, assim, alguns moram no interior, né? Está ficando cada vez com menos pessoas, tem escolinhas fechando e as pessoas estão indo mais para as cidades, né? Então, as cidades são centros de influência para a pregação do evangelho em meio ao pecado, a todo mundo que não presta nas cidades também. Deus ama as cidades, né? E é isso que nós temos que fazer, avançar no poder de Deus.